bom? Então, a gente vai estudar alguns métodos, né, alguns procedimentos que a gente faz para estudar as células, tá bom? Então, a gente vai ver alguns princípios, né, de microscopia óptica e eletrônica. A gente vai ver algumas técnicas citoquímicas, ou seja, técnicas de preparo de células e tecidos para o estudo no microscópio, tá? A gente vai ver também alguns métodos de isolamento de organelas e como pode ser feita a cultura celular in vitro. Temos perguntas aqui, deixa eu ver. Já não sei se vai valer quanto a prova. A prova eu coloquei para valer 30 pontos, se não me engano. Depois eu confirmo com vocês. Eu vou até colocar lá no ar, mas se não me engano é 30 pontos, tá bom? E aí vai somar com as outras notas, as outras atividades que vocês mandaram. Professora, Pode falar. vai ser questionário ou vai ser igual as outras que a senhora mandava o arquivo pra gente? Olha, eu tô pensando em fazer o questionário, que é mais simples para eu corrigir. Provavelmente vai ser em formato questionário, tá? Mas aí eu vou decidir e vou colocar lá no AVA também a informação certinha, para vocês terem acesso. Você queria falar para fazer também? Fica para fazer também. É mais fácil, não, a senhora falou que é mais fácil corrigir, aí eu falei pra fazer também. Não. Para fazer, as duas são simples. Na verdade, a outra é mais simples para fazer, porque eu não preciso colocar questão por questão no AVA. Toda a questão você tem que configurar, então dá um pouco mais de trabalho fazer o questionário. Mas, em compensação, tendo em vista o número, né, de alunos, é muito mais fácil corrigir, porque ele já dá o resultado pronto, do que ficar lendo questão por questão. Mas vamos ver. Provavelmente vai ser o questionário mesmo. Então tá, só vou começar a nossa aula. Então, no estudo das células, a gente já tem alguns modelos celulares que já são bem conhecidos, tá? A gente tem, por exemplo, a Escherichia coli, né? Que a Escherichia coli ela é uma bactéria, né? E ela já tem sido muito estudada, né? A célula já tem sido muito estudada, né? O seu material genético tem sido muito explorado na biologia celular e molecular, tá? Então, a Escherichia coli é uma célula muito utilizada em nossas técnicas, né, de estudo celular e molecular. A gente tem também a célula leveduriforme, da Saccharomyces cerevisiae, né, que é a levedura da cerveja. Ela também já é muito utilizada em estudos de eucariontes unicelulares, né, já que as leveduras, né, que é uma classe de fungos, eles são seres eucariontes e não procariontes como as bactérias. Tá? Então, eles são muito utilizados aí, suas características eucariontes, tá? Na biologia celular e molecular. Então, para a gente estudar uma célula ao microscópio, a gente tem técnicas simples, né? Como, por exemplo, você apenas obter o material a fresco que você acabou de retirar daquele órgão, tá? Por exemplo, você acabou de coletar um pedacinho do rim, né, de um rato. Ou, por exemplo, pode ser também a biópsia de algum paciente, né, no laboratório. O que é biópsia? A biópsia é um exame solicitado pelo médico, né, quando ele tem suspeita de que aquele órgão está com algum comprometimento nas células, né, para ele estudar se tem ali algum tumor, né, alguma alteração na célula. Então, ele pede a biópsia. Então, a biópsia vai ser um pedacinho daquele órgão, por exemplo, um pedacinho do fígado, né, um pedacinho do rim, onde vai ser estudado, né, as características de alguma alteração morfológica naquela célula. Então, você tem daquele pedacinho, né, do órgão que você quer estudar, ou pode ser também um pedacinho de uma folha vegetal, um vegetal, né, uma folha, por exemplo. Você corta bem fininho e você consegue fazer uma visualização a fresco. Só que é um pouco complicado, né, você conseguir visualizar tudo certinho, porque a fresco, é, as células as células geralmente, né, ficam translúcidas, né, porque quando você coloca no microscópio e liga a luz, se você não tem ali um corante, né, para você visualizar melhor, você vê, né, aquelas células ficam muito transparentes, né, as estruturas ficam muito apagadas e você não consegue visualizar perfeitamente, tá? Então, as técnicas, né, mais sofisticadas para visualizar as células envolvem o preparo dessas células, ou seja, toda uma técnica que vai acontecer com essa célula, esse tecido, antes dele ser visualizado no microscópio, né, que vai envolver fixação, coloração, que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, se a gente quer ter uma visualização boa dos constituintes celulares, principalmente
dos componentes que a gente quer ver, a gente pode utilizar uma série de corantes que coram diferentes estruturas na célula, tá? Então, para a gente conseguir fazer uma visualização, a gente tem que sempre, depois de coletar, fazer cortes muito finos, né? Porque para o microscópio conseguir emitir aquela imagem que a gente vê, quando a gente olha na objetiva, quando a gente olha na lente, tem que ser um corte fino. Se for um corte grosso, você não consegue ver absolutamente nada, né? A gente pode ter também esfregaço. O que é esfregaço? Vocês já viram falar, por exemplo, de esfregaço sanguíneo. Quando você tem um tecido, né, fluido como o sangue, porque o sangue você não tem como você cortar para colocar numa lâmina, né? Então o sangue você tem que fazer esfregaço. Então o que é um esfregaço? É uma técnica, né, onde você vai deslizar aquelas células, né, do sangue numa lâmina, tá? Então eu peguei esse link aqui, como que é feito o esfregaço. Eu vou colocar aqui no bate-papo. E aí vocês vão clicar e vão ver como que é feito um esfregaço de uma célula sanguínea. Vou colocar aqui. Aí vocês clicam e assistem, tá? Eu não vou transmitir porque fica travando, não adianta. Cliquem aí nesse link que eu mandei para vocês, né? Abram o YouTube direto do navegador de vocês ou do celular e vejam como que é feito esse procedimento. É parecido esse negócio expresso. Olhem aí. Eu vou transmitir aqui sem som para a gente ter uma ideia do tempo, tá? Vou transmitir não, que tá muito Desiste, vou transmitir não, porque está muito lento. Assim que vocês terminarem, vocês avisam para a gente continuar, tá? Camila terminou. Camila terminou. Ok, Sabrina. Ok, Sabrina. A internet tá meio ruim aqui para todo mundo. Ok, pessoal. Ok, pessoal. Então vocês viram, né, como que é feito um esfregaço. Então é muito comum, né, a gente fazer essa técnica quando você tem um tecido que ele não é sólido, né? Não é um pedaço de rim, não é um pedaço de fígado, um pedaço de pâncreas, né? O sangue, ele é líquido. Então como que você vai fazer essa lâmina, né, de sangue? Então você faz esfregaço, né, que é uma técnica tecnicamente simples, né? Você faz o esfregaço, coloca a gotinha ali do sangue, né? E depois com a lâmina, com outra lâmina, você vai e arrasta, né, essas células em cima da lâmina. E aí você pega aquela parte, você viu que ele colocou a lâmina naquela partezinha que fica bem no meio, né? Então é aquela partezinha ali onde a gente encontra a maior quantidade de componentes celulares, principalmente células. Tá? Então aquela vai ser a localização perfeita para a gente visualizar no microscópio. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que é feito os esfregaços sanguíneos, tá? A gente tem também, por exemplo, exames que pedem raspagem de mucosa, por exemplo, a mucosa oral, mucosa da boca.
né? Você pode fazer uma raspagem ali com um suave e pegar esse suave e esfregar na lâmina, né? Espalhar ali na lâmina. Também é uma forma de você obter células, né? Daquela forma, já que, por exemplo, você não tem como tirar um pedaço da sua célula ali da boca. Você só tem como raspar, e vem bastante células quando você raspa com suave. Tá? Então, você raspou ali com suave, passou em cima da lâmina, né? Então, essa técnica é chamada de espalhamento. Aí você pode usar um corante ou pode tentar visualizar a fresco mesmo essas células. Aí a gente tem também o esmagamento. Quem já fez aquele relatório, né, da aula da visualização das células em mitose, lá da cebola, vocês viram que no processo, né, que a moça prepara a lâmina, ela tem uma hora que ela faz um esmagamento, né? Quando ela coloca a lâmina em cima, ela aperta um pouco. Então, esse aperto que ela faz, né, da lâmina em cima da lâmina, é chamado de esmagamento. Né? E é uma técnica que você utiliza para estudar justamente a divisão celular, né, e núcleos interfásicos. É bem interessante, né? Você tem que esmagar um pouquinho ali o material com lâmina para você conseguir visualizar esse material nuclear, tá? É outra técnica aí também de obtenção de material durante a coleta de material biológico. A gente tem o decalque, né? O decalque ele é parecido com o esmagamento, né? Então você também vai pegar, você pega ali alguns fragmentos, né, de órgãos moles, por exemplo, o fígado. Você pega alguns fragmentos e aperta, né, contra a lâmina. Você pega a lâmina, aperta contra a lâmina e você vai obter a visualização de núcleos celulares que vão ficar impressos na lamínula, tá? É outra forma aí de você obter uma visualização de espécimes celulares, tá? E o corte histológico? O corte, ele é sempre necessário que você faça, porque você não pode pegar um pedacinho, por exemplo, um pedacinho de um rim, né, e tentar estudar ele inteiro, você não vai conseguir. Então, você sempre vai ter que fazer corte naquele tecido para que você consiga visualizar todas as camadas do tecido posteriormente, né, quando você fizer todo o processamento daquele tecido. Então, o corte, ele é muito imprescindível ali para você prosseguir com o seu estudo histológico, tá bom? Porque o corte, ele vai expor todas as camadas do tecido para você conseguir visualizar. Se tem alguma alteração morfológica, né, em qual camada do tecido que tem alteração morfológica, como que está, né, aquele tipo de células, se estão alteradas ou se estão normais. Então, o corte aí vai ser algo comum que vocês vão ver posteriormente, dando um videozinho que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, gente, depois dos cortes, ou antes mesmo, depende do protocolo, a gente tem uma etapa muito importante na utilização dos tecidos, que é a fixação. Não sei se vocês já viram falar, em microbiologia utiliza bastante fixação, tá? Quando vai fazer, por exemplo, a coloração de grão, não sei se vocês já fizeram. A gente utiliza muito a fixação, só que é a fixação física, né, com calor. Você coloca as células ali na lâmina, e aí você passa levemente a lâmina perto do bico de embussing, até você ver que fica bem sequinho, né? E bem rente ali, bem... por exemplo, o vento não vai atrapalhar, né? Não vai nada atrapalhar aquele micro-organismo que está bem fixo na lâmina. Então, é um tipo de fixação. Geralmente, para estudos de histologia, a gente utiliza fixação química, que é a utilização de um líquido como formol, glutaradeído, dentre outras misturas que elas fixam o tecido. Aí vocês perguntam, mas o que é a fixação? A fixação é um procedimento que a gente vai fazer para preservar a célula. Porque não adianta você ter uma amostra, né, de um órgão e você deixar aquela amostra deteriorando, né, estragando toda, porque a gente sabe que quando você tira um pedacinho de tecido, ele não está mais nas condições fisiológicas. Então, o que vai acontecer? As enzimas vão começar a degradar o tecido, né, aquela célula vai começar a sofrer autólise. Então, você tem que encontrar um jeito de você preservar aquele tecido para... Quando você for visualizar no microscópio, está intacto, né? Ou, por exemplo, o menos degradado possível. Porque senão não vai corresponder ao seu resultado, né? Você pode dar um resultado falso, né? De uma célula que está alterada, só que aquela alteração foi por quê? Porque você não conseguiu preservar aquela célula até você fazer a análise. Né? Então, o processo de fixação é muito importante para você preservar a estrutura daquele tecido até a hora que você for observar no microscópio.
tá bom? Então, a fixação a gente pode utilizar formol, que é o mais comum, né? Você, por exemplo, quando eu trabalhei com retirada de alguns órgãos de rato para estudo, a gente já, por exemplo, tirava o rim, já colocava no potinho com formol e deixava lá durante um dia, que aí o formol, porque tem um tempo, né? Estipulado de acordo com o protocolo que você usa. Geralmente era um dia, que era suficiente para fixar o tecido, né, com formol. E aí depois do outro dia você vai observar, você vê que o tecido está até mais durinho, né? O rim ele estava bem durinho, mudava um pouco a cor também, significa que ele estava bem fixado, tá? O formol, gente, quando vocês fizerem aí algum curso superior na área da saúde, vocês vão ter aula de anatomia, né? E a anatomia envolve você fazer práticas com cadáver. Se tiver cadáver, geralmente tem cadáver. Então, vocês vão ter que fazer aula prática com cadáver. Então, o que tem muito naquele cadáver, né? O cadáver ele fica lambuzado de formol. Ele é conservado, guardado no formol. Por quê? Porque se você precisa estudar aquele corpo, né? Ele também não pode ser degradado. Sim, é uma delícia o cheiro de formol. As pessoas choram de emoção mesmo. Então, para você preservar aquele corpo, você guarda ele no formol. Né? Então, o formol ele preserva as estruturas daquele corpo para permitir os estudos, né? Vocês vão estudar os órgãos, né? Os tecidos ali do corpo humano. Então, o formol ele é bem utilizado mesmo na manutenção e da estrutura, né? Das células, tá? Então, essa fixação é muito importante. E depois ver outras etapas que também são muito importantes para a gente fazer, a gente conseguir montar uma lâmina, né, para a gente corar e visualizar no microscópio, tanto óptico quanto microscópio eletrônico. Geralmente é o óptico que a gente mais tem em laboratório. O microscópio eletrônico, que a gente vai ver mais adiante, ele é muito sofisticado, né, e por isso ele é extremamente caro. Tá? Mas ele permite uma visualização excelente de estruturas, né? Até de estrutura de um vírus, né? Estruturas bacterianas, fica uma imagem perfeita. Só que ele é muito caro. E para você preparar uma lâmina para visualizar nele, não tem como você visualizar sem uma coloração, sem um preparo. Por exemplo, a lâmina fresca você não consegue visualizar no microscópio eletrônico. No microscópio óptico você até consegue, com certa dificuldade, né? Porque você não consegue, às vezes, diferenciar as estruturas, mas você consegue ver ali as células. Você consegue. Então, para você ter um preparo mais sofisticado de uma célula, para você conseguir ver estruturas que você precisa ver, por exemplo, tem corantes específicos para você ver inclusões lipídicas, por exemplo. Eu quero ver os lipídios dessa célula, vou utilizar o corante tal. Eu quero ver glicogênio. Eu quero ver núcleo, eu vou utilizar o corante chamado ferrugem, dentre outros que eu vou mostrar para vocês. Então, tem vários corantes que mostram a estrutura que você precisa ver, que você quer ver. Tá? Então, para isso, a gente precisa passar por uma série de tratamentos naquele tecido para você conseguir montar essa lâmina assim tão perfeita. Então, vai envolver a fixação do tecido, vai envolver também os cortes no tecido, né, para ficar bem definido as camadas, né, do tecido. Envolve desidratação com álcool, tá? Então, não basta fixar, você tem que desidratar aquele tecido também, para que ele não tenha nenhum tipo de degradação posterior. Tem outra etapa que é chamada diafanização, tá? Você utiliza o xilol, né, que é uma substância química que ele age como um clarificante. Né? Então, ele vai dar uma clareada naquele tecido para você conseguir visualizar melhor no microscópio. Aí você tem outra etapa também chamada de infiltração ou impregnação, que você usa parafina. Não sei se vocês conhecem a parafina, mas todo mundo conhece a vela, né? Quando a luz vai embora, você utiliza aquela vela. Você acende as velas, você vê que quanto mais vai queimando, mais a vela vai derretendo, né? Então, a parafina é a mesma coisa, tá? Então, você vai pegar aquele seu pedacinho de tecido que você cortou, né? Vai colocar, por exemplo, forminha de gelo. A gente utiliza muito no laboratório as forminhas de gelo, porque você coloca um pouco de parafina no cubinho, coloca o seu tecido dentro e preenche com a parafina líquida, né? Porque a parafina, quando ela está meio morna, né, 40 graus, 45 graus, ela fica líquida, né? Aí você vai, joga no tubinho e deixa ali em cima da bancada resfriando. Resfriou, ela endurece. É como se virasse mesmo uma velinha. E aí você tira aquele quadradinho, né, impregnado com parafina, e aí você tem o seu material você pode dizer que ele está bem guardado, né? Porque ele vai estar impregnado na parafina, então ele está protegido.
Ele já foi cortado, fixado, desidratado, né, clareado com xilol. Então, essa parte da infiltração é muito importante, porque você vai meio que preservar mesmo. Depois que você coloca essa amostra nos bloquinhos de parafina, ela pode ficar guardada até por dias, por meses, que não vai estragar, né? Então, é uma parte muito importante na preservação da sua amostra. Aí depois, para você preparar a lâmina, vamos supor que você chegou até aqui. Geralmente essa etapa é feita no dia só, tá, gente? Você coletou e fixou no dia anterior, né? Colocou no formol. Aí no dia seguinte você já pode fazer toda essa etapa, né? De cortar, desidratar com álcool, diafanizar e colocar na parafina. Colocou na parafina, você pode ou no dia seguinte utilizar, ou no mês seguinte, no ano seguinte, porque não vai perder as estruturas. Ele vai estar bem conservado, bem guardado, impregnado na parafina. Aí depois, quando você quer preparar a lâmina, você pega aqueles tubinhos com a parafina, né? Vai fazer cortes no micrótomo, que é um equipamento que eu vou mostrar para vocês, que permite fazer cortes bem fininhos dos seus tubinhos, do seu órgão com a parafina. Aí depois você cora, você escolhe o corante que você quer, monta a lâmina e aí você consegue visualizar no microscópio, né, aquelas estruturas perfeitas, fica muito bonito. Tá? Então, essas etapas são as etapas que a gente utiliza para preparar uma lâmina bem preparada, uma lâmina que você consegue visualizar as estruturas com perfeição. Tá? E essas etapas, elas são bem rígidas, né? Tem que ser bem seguidas no protocolo, senão você pode perder o órgão, né? Ter um preparo aí mal preparado, né? E aquele órgão perder, por exemplo, durante o corte, né? Se a parafina não impregnou muito bem, você pode ter cortes mal cortados. Se você não fixou muito bem na hora de cortar, o seu órgão vai estar mole, né? Então, tem tudo isso que pode influenciar. Então, ele é bem estabelecido, né, nos protocolos para não dar nenhum tipo de erro. Tá? Então, olha aqui as etapas que eu expliquei para vocês, né? Na fixação, a gente utiliza geralmente o formol, né? Você deixa o órgão aqui dentro desse frasquinho com formol por um dia. Aí depois que fixou, você coloca, você passa, né, por uma série de concentrações de álcool para desidratar esse órgão. Depois você vai colocar no xilol, né, para diafanizar, ou seja, dar uma clareada naquele órgão. E depois você vai infiltrar na parafina, né? Aí depois que você colocou na parafina, você tira aquele bloquinho, por exemplo, se você colocou numa forminha de gelo, você tem o quadradinho, né, da parafina com o órgão ali dentro, preso, né? Porque a parafina fica aquele bloquinho duro. Depois você pode colocar o bloquinho aqui nesse equipamento, que é o micrótomo, né, que ele vai fazer os cortes. Aí o micrótomo faz cortes bem fininhos daquela parafina, né? E corta o seu órgão também, que vai estar bem ali no meio da parafina, tá? E aí você pega, né, o que você cortou, coloca em cima de uma lâmina, né, faz a coloração, tá vendo que são várias etapas, e aí você faz a montagem daquela lâmina. Aí eu acho que eu peguei outro link aqui, que vai levar vocês para o vídeo que mostra esse passo a passo, de forma bem didática, para vocês terem uma ideia de como que isso é feito. Vou colocar aqui para vocês explicarem de novo. Cliquem aí, e aí vai abrir lá o vídeo do passo a passo. Não é isso. Está muito lento para abrir isso aqui.
Prontinho, pessoal? Conseguiram assistir lá, né? O passo a passo. Tecnicamente simples, né? A Camila colocou aqui, não entendi, tem um vídeo de atividade. Depois eu vou explicar essa atividade para vocês no final da aula, tá, Camila? A gente vai explorar depois o microscópio virtual e aí depois vocês vão fazer uma atividade baseada no microscópio. Vamos continuar, onde a gente parou. Então, vocês viram lá o passo a onde a passo, gente né? parou. Então, vocês viram lá o passo a passo, né? Ele primeiro a amostra passa, né, por uma série de álcools, né? Depois que ela é fixada, passa por uma série de álcools, né, para ser desidratada, né? E aí depois vai ser clarificado no xilol. Depois ele colocou a parafina num bloquinho de papel alumínio. Mas geralmente você pode utilizar também aquelas bandejinha de colocar gelo, sabe, na geladeira, que tem aqueles quadradinhos bem certinhos. Você pode utilizar aquilo também. E aquelas de silicone, aquelas bandejinhas de silicone, é melhor ainda, porque facilita na hora de você tirar o quadradinho, né? Quando é a bandejinha sem ser de silicone, você tem um certo trabalho para você tirar o quadradinho, né, de dentro da bandejinha. Mas quando é de silicone, não, você tira com a maior facilidade, o quadradinho perfeito. Então, geralmente, quando você tem muita amostra, vamos supor que você quer colocar 12 rins na parafina, né? Então, ao invés de você fazer 12 quadradinhos com papel alumínio, que dá trabalho, você pega a sua bandejinha de gelo, coloca ali cada rim num espaçozinho e só sai derramando depois a parafina líquida em cima e deixa endurecer. Então, é bem mais prático, tá? A fixação, como eu falei, né, que é o primeiro procedimento depois que você coleta o órgão ou recebe o órgão, ela pode ser feita de duas formas, a química e a física, né? Como eu falei, a química ela é mais utilizada para a histologia, que a gente utiliza em formol, né? O formaldehído, que é um aldeído, entre outros tipos, né, de fixador. Mas também a gente tem fixação física. Por exemplo, congelamento. Quando você congela uma amostra, assim que você coleta, você também paralisa todo o metabolismo daquela célula. Então, as enzimas que eventualmente iriam degradar aquela célula, as enzimas também ficam paralisadas, né? Não vão ter nenhuma ação. Então, a fixação física, né, por congelamento é também muito utilizada aí. A fixação por calor, né, como eu expliquei para vocês, é muito utilizada em microbiologia, né, para fixar a bactéria na lâmina. Então, também é uma fixação que pode ser utilizada, mas não na histologia, né, para o estudo da célula, a gente utiliza mais a fixação química mesmo, ou por congelamento em alguns casos, tá? E a infiltração, né, que eu mostrei para vocês que a maior parte é feita com a parafina mesmo, né, aquele material de vela, mas também tem alguns outros materiais que podem ser utilizados, até gelatina também. Há casos em que utilizam. Ou resinas plásticas também podem ser utilizadas. Tá? E as colorações? Gente, vocês têm alguma pergunta até agora daquele passo a passo, alguma dúvida? É uma coisa bem prática mesmo, esse conhecimento ele é bem prático, né? Então, é bom vocês irem visualizando, né, esses vídeos que eu mostrei para vocês irem absorvendo melhor essa parte, que é bem prática mesmo. E nas colorações, né? Eu falei para vocês que a gente pode utilizar vários tipos de coloração de acordo com o que a gente quer ver naquela célula, né? Então, a gente tem alguns corantes aí que são mais utilizados e são divididos em duas classes. A gente tem corantes básicos, como hematoxilina, azul de toluidina, azul de metileno, e temos corantes ácidos, como a eosina, o orange e o fucsina ácida. Né? Aí você pergunta, mas por que essa diferença de corante básico e ácido? Porque da célula a gente tem estruturas que são mais ácidas e estruturas que são mais básicas. Né? Então, se eu tenho uma estrutura ácida, as minhas estruturas ácidas elas coram melhor com corante básico. E as minhas estruturas básicas coram melhor com corantes ácidos. Tá? É sempre esse oposto. Então, eu preciso saber qual que é o pH desse corante que eu estou utilizando se eu quiser corar uma estrutura que é básica ou estrutura que é ácida. A gente tem essa diferenciação. Tá? Então, para a identificação de algumas moléculas nas células, como, por exemplo, glicogênio e glicoproteínas, eu posso utilizar um corante chamado PAS. Tá? PAS, não é com Z, é o Periodic Acid Schiff, né, do inglês, a gente chama de PAS. É uma coloração que você pode identificar ali glicogênio e glicoproteínas na célula.
tá? Então, vai ficar essas estruturazinhas arredondadinhas, ó, que a setinha tá mostrando, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tá meio apagadinho, mas tem umas bolinhas aqui na célula, ó. Não sei se vocês estão vendo, as bolinhas aqui, redondadinhas, são glicogênio, que você pode detectar algumas células, como, por exemplo, célula do fígado, tá? Principalmente, que a gente tem glicogênio armazenado, né? Lembrando o que é glicogênio? Alguém pode me responder? Só critério de dúvidas? É reserva energética, né? Dos animais. Isso, exatamente. Então, é uma cadeia ali que tem bastante glicose armazenada, é glicogênio. Então, se você quiser ver armazenamento de glicogênio na célula, você usa esse PAS, né, que é um corante próprio para corar glicogênio e também algumas glicoproteínas, né? Olhem aqui, por exemplo, nessa figurinha fica mais exposta, né, os pacotinhos de glicogênio aqui, em cinza, tá? Só para mostrar para vocês mesmo que a gente tem vários tipos de corante e que podem ser utilizados de diversas formas para o que você quer. Essa outra coloração aqui é chamada de Feugen, tá? É um tipo de corante que ele identifica DNA. Se você quiser corar DNA, você utiliza esse tipo de corante, né? Ele vai corar as estruturas ali do DNA da célula, tá? O Sudan ele é muito famoso, ele tem alguns tipos, né? Tem o Sudan Black, Sudan 3 e o azul do Nilo, né? Você pode utilizar ele para identificar lipídios na célula, inclusões lipídicas, tá? Por exemplo, aqui, ó, essas inclusões aqui que ficaram mais em preto, ó, não sei se vocês estão vendo, foi feito com a coloração com Sudan Black, por isso que tem esse nome, Sudan Black, porque as inclusões lipídicas você consegue visualizar mais em cinza, um cinza mais enegrecido, tá? Então, se quiser visualizar essas inclusões lipídicas, você utiliza esse tipo de corante. Aqui é o Sudan 3, tá? Também você consegue ver as inclusões, né, em um acinzentado meio escuro, tá? Então, tudo isso aqui, ó, são inclusões lipídicas na célula, tá? Então, é outro tipo de corante aí que a gente utiliza para a gente identificar estruturas que a gente quer. Tem outras também, né, corante para ribonuclease, que você consegue corar RNA, né? Tem o formaldeído, que você consegue identificar catecolaminas, né? O que são catecolaminas? Aqueles hormônios, né, da glândula adrenal, né, que fica em cima do rim. Aqueles hormônios, adrenalina, noradrenalina, você pode identificar esse tipo de hormônios com esse tipo de coloração aqui com formaldeído. E tem outras técnicas também que identificam aminoácidos nas células, né? Como a técnica de Milon, que identifica a tirosina, a técnica de diaminoazobenzeno, né? Que identifica o triptofano, e a técnica de Sakaguchi, que identifica a arginina, né? Então, são muitas técnicas aí já padronizadas para identificar várias estruturas que você quiser, tá? A gente tem também as técnicas imunohistoquímicas, né? Por que imunohistoquímica? Né? Porque envolve aí técnicas da imunologia. Por exemplo, você vai fazer uma reação antígeno-anticorpo. E o anticorpo, geralmente, ele se liga à estrutura que você quer detectar, né? Então, no método direto, você vai utilizar um anticorpo marcado com alguma substância que emita cor, né? Porque quando ele emitir cor, você vai entender que ele se ligou à estrutura que você procura. E aí você vai conseguir identificar aquela estrutura, né? Então, no método direto, o anticorpo ele vai estar marcado, né, com a estrutura que vai emitir cor. E quando esse anticorpo se ligar à estrutura que você quer, ele emite a cor. No indireto, você vai utilizar uma antigama-globulina marcada. Essa antigama-globulina vai se ligar a uma globulina que se ligou à estrutura que você quer. Então, essa antigama-globulina que vai estar marcada e vai emitir a cor ou emitir luz, tá? Então, ó, só para vocês entenderem melhor, no método direto, por exemplo, aqui está a estruturazinha que você quer identificar. No método direto, você utiliza um anticorpo marcado com essa substância que vai emitir luz, por exemplo, quando ele se ligar, quando o anticorpo se ligar à estrutura que você quer identificar na célula. No método direto, você vai utilizar, além do anticorpo, um anti-anticorpo marcado. Esse anti-anticorpo, ele se liga ao anticorpo que está ligado à estrutura. Aí, quando tiver essa ligação aqui, que ele vai emitir a cor, tá? Você vai ver que você identificou a estrutura que você quer.
Aqui são figuras, né, mostrando, por exemplo, aqui, quando o anticorpo se ligou à estrutura que eu queria identificar, ele emitiu uma cor. Então, essa cor aqui, ó, mostra que eu tenho as estruturas que eu estou pesquisando na célula. Aqui eu tive emissão de fluorescência. É só o anticorpo também está marcado com uma substância que emite fluorescência. A mesma coisa, ele se ligou à estrutura, vai emitir aquela coloração, aquela fluorescência. Então, é baseado no mesmo princípio. Só muda o que ele emite, se vai ser cor, se vai ser fluorescência, alguma coisa assim. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Certo? Então, a gente... Certo. Ok. A gente tem também a radioautografia. Não é uma técnica muito utilizada rotineiramente em laboratório, mas ela pode ser utilizada para determinar o local de síntese de algumas estruturas, né, de algumas macromoléculas e seus destinos nas células. Então, ela basicamente envolve você fazer uma lâmina, né, com aquele fixado de células. Você faz uma lâmina e aí você mergulha essa lâmina com um material radioativo. E depois você vai visualizar essa lâmina no campo escuro e ver se vai haver emissão de radiação. Se houver emissão de radiação, significa que ali tem as estruturas que você queria identificar. Você vai conseguir ver algumas macromoléculas, né, e seus destinos ali na célula. É interessante, porém é complicado de fazer e também meio caro, já que envolve material radioativo, né? Então é mais difícil e também mais perigoso para trabalhar. Mas também é outro método que você pode identificar alguns componentes da célula, algumas macromoléculas, né? Depende da macromolécula que você quer. E a gente tem também a separação de organelas celulares pelo método da centrifugação. Esse método é bem utilizado, tá, gente? É bem conhecido, bem protocolado, onde você vai, primeiramente, destruir a membrana das células, né, pelo processo que eu vou mostrar para vocês, e depois você vai fazer aquela sopa mesmo, né, da célula com todos os componentes e vai centrifugar. Quando os componentes da célula, eles se diferem muito em questão de peso molecular, né? Tem componentes que são mais leves, tem componentes que são mais pesados, né? Então, a gente fala de coeficiente de sedimentação. Tem estruturas que vão sedimentar muito rápido, estruturas que são maiores, né? Então, você vai conseguir já obter aquela fração ali no fundinho mesmo do tubo que você centrifugou. Já os componentes são bem leves, então você tem que centrifugar várias vezes, né, para você conseguir obter aquele componente que é extremamente leve para você separar por centrifugação, tá? Então, essa técnica de centrifugação vai isolar organelas, né, de homogeneizados celulares. O que é um homogeneizado? Você rompeu a membrana e homogeneizou ali todos os componentes naquele tubo. E a centrifugação vai começar a separar aqueles componentes, tá bom? Então, eu coloquei aqui que o isolamento vai depender do coeficiente de sedimentação, né, que é diferente para cada componente. O núcleo tem um coeficiente de sedimentação, né, as organelas têm outro coeficiente de sedimentação, e assim vai. Também densidade, viscosidade da solução influencia, né? Então, a gente tem a centrifugação fracionada para esse fim, já que a gente vai ter que separar vários componentes com diferentes coeficientes, a gente vai ter que centrifugar várias vezes para a gente ir separando, tá bom? Então, os componentes mais pesados da célula, na primeira centrifugação, a gente já separa. Depois a gente pega aquela fração que sobrou, né, que está ali no sobrenadante, centrifuga de novo, aí separa os outros mais pesados. Depois você pega novamente, né, aquela fração que está solúvel em cima, centrifuga de novo, e você vai separando, até você chegar naqueles componentes que são mais leves, né, que são mais difíceis de separar. Tá bom? Então, aqui, ó, essa figura, ela mostra um esquema de como que isso pode ser feito. Por exemplo, aqui ele utilizou o exemplo de um fragmento de fígado, por exemplo, a biópsia, né? Você tem aqui um pedacinho do tecido do fígado, então aqui tem várias células, né, nesse pedacinho de tecido. Você vai colocar, por exemplo, no tubo e homogeneizar. Essa homogenização, ela é feita com essa estrutura, né, que parece tipo um pistão. Que ele vai mexendo esse homogeneizado do tecido, mas não é uma homogenização agressiva, né, que vai lesionar a célula. Ele vai apenas romper as membranas, né, mas as estruturas ficam intactas, não tem destruição nenhuma.
Então, isso aqui só vai mesmo romper a membrana e deixar todos os componentes da membrana mergulhados, né, homogeneizados nessa solução. Tá? Então, essa primeira etapa aqui, com esse pistão, vai romper a membrana celular. Né? Então, geralmente, esse líquido é um tampão, né, que promove ali a manutenção da estrutura, da integridade, né, dessas células, para que elas não ressequem nem estraguem. Aí você pega esse homogeneizado aqui, né, que vai dar todo o material da célula, vai estar tudo aqui, e você pode, por exemplo, deixar em cima da bancada ali descansando por 20 minutos, não precisa nem centrifugar a princípio. E você já vai conseguir separar o quê? Células intactas e algumas fibras, né, que você não vai utilizar no seu experimento. Então, você já pega depois esse sobrenadante que sobrou, aí aqui sim vai ter os componentes celulares. Você separou de outros componentes, por exemplo, células que não se romperam, né? Fibras, outros componentes que não são interessantes para o seu estudo. Aí você pega o sobrenadante e aí você começa a centrifugar. Aqui, por exemplo, 1000 RPM por 20 minutos. E aí você consegue já separar o que aqui nessa parte que se depositou aqui no fundo? Os núcleos, né, que são mais pesadinhos. Então, na primeira centrifugação, você já consegue separar os núcleos. Se você quiser estudar o núcleo, você descarta o sobrenadante e pega essa parte aqui de fundo. Você sabe que tem núcleo aqui dentro, tá bom? Mas se eu não quero núcleo, eu quero outra estrutura mais leve. Então, você pega novamente o sobrenadante, centrifuga de novo, por exemplo, aqui já aumentou a velocidade de centrifugação, foi para 10.000 por 20 minutos. E aí você já vai ter de novo outros fragmentos, os fragmentos aqui no fundo, que já vão ser o quê? Mitocôndrias e lisossomos, tá? Que são um pouco mais leves do que os núcleos. Então, se eu quero pegar mitocôndrias e lisossomos, para estudar, eu já vou ficar com esse fragmento aqui no fundo. Mas se ainda não é o que você quer, você pega novamente o sobrenadante, centrifuga de novo, aumenta mais o RPM, né, que é a velocidade de rotação, aumenta o tempo também para você obter substâncias mais leves aqui no fundo, microssomos, por exemplo, tá? Retículo endoplasmático, ribossomos. Então, a partir daí é que começa a aparecer, você começa a ter contato com essas estruturas mais leves. Os ribossomos são bem leves, retículo endoplasmático é muito leve, tá? Então, você precisou dessa etapa aqui de centrifugação para você obter esses diferentes componentes da célula. Tá bom? Então, você vai separando. Então, é uma técnica muito utilizada para você fracionar, né? Separar ali aquele componente celular que você quer estudar. Tá? Ele tem uma sensibilidade muito boa para você obter esses fragmentos aí da célula. Muito interessante. Aí eu trouxe também um vídeo para vocês acompanharem, né? Como que é feito essa centrifugação. Só que esse vídeo aqui, eu não consegui achar um da centrifugação fracionada. Então, esse daqui é a centrifugação normal, mas só para caso vocês não tenham tido contato mesmo com a centrifugação, vocês verem como que é feito nessa separação. Vou colocar aqui. Cliquem no link para acompanhar a centrifugação. Infelizmente não é fracionada, mas dá para a gente ter uma ideia de como que é feita mesmo a centrifugação, né? Ele vai separar aí os componentes utilizando a centrífuga.
Então, pessoal, vocês viram como que ele fez essa centrifugação, né? Ele pegou dois componentes, o do frasquinho azul, provavelmente é um componente bem mais leve, né? Então vai ser mais difícil dele conseguir separar com uma centrifugação só. Já o do do tubinho que estava ali branco, né, cor de leite, provavelmente são partículas mais pesadas que ele conseguiu já separar em uma centrifugação só que ele fez, né? Então provavelmente aquela substância azul ele vai precisar centrifugar mais vezes para ele conseguir separar, né, aquelas moléculas do restante do líquido. Então, só para vocês terem a noção de como que é feita a centrifugação. Então, ele tem esse nome, né, de centrifugação, e o equipamento chama-se centrífuga, porque utiliza o que? A força centrífuga para você separar esses componentes, né? Quando você coloca o tubo ali dentro, o equipamento ele começa a girar, né? E o RPM é a velocidade com que ele vai girar. Então, você sempre vai programar o RPM que você quer, né? O que está no seu protocolo de estudo. Eu vou querer 10.000 RPM. Aí você vai lá, programa, coloca o tempo também, eu vou querer 10.000 RPMs por 10 minutos. Aí você coloca lá também o tempo, 10 minutos, e ele vai girar durante 10 minutos, né? Então, por exemplo, para você fazer uma separação, né, de um homogeneizado que você quer, você tem que ter padronizado tudo isso. Quantos RPMs você vai conseguir separar o componente que você quer? Em quanto tempo, né? Então, tudo isso geralmente já é padronizado nos laboratórios, e aí você só programa lá de acordo com o que já é utilizado, né? Aí você vai obter a separação do que você quer. Vamos voltar de novo. Alguma dúvida, pessoal, sobre a centrífuga, essa etapa de centrifugação? Tudo certo. Tranquilo. Beleza. E a gente pode também fazer cultura de células in vitro, né? Por que é in vitro? É porque não é em vivo, não é na gente, não é em nenhum ser vivo, né? Então, se você quer obter um crescimento celular em laboratório, né, você tem esse nome de in vitro, cultura de células in vitro. Então, são 3 tipos de células animais, né, células eucariotas, que você pode cultivar em laboratório, né? Então, a gente tem células de linhagens primárias, né? São células que podem crescer in vitro, se dividir, né, por um número finito de gerações, ou seja, ela tem uma quantidade de gerações que ela vai se dividir. Depois dessa quantidade de gerações, ela não consegue mais se dividir. Então, são chamadas de linhagens celulares primárias. A gente tem também as linhagens celulares imortalizadas. Então, por terem esse nome imortalizado, elas são imortais. O que é isso? São células que não vão parar de se dividir nunca, então elas se dividem indefinidamente. Tá? Então, são linhagens primárias, mas que têm uma capacidade de se dividir definitivamente. E a gente tem também células cancerosas, que também são imortais, elas podem ser imortais, porque elas também podem se dividir indefinitivamente. Tá? Tá bem interessante essas culturas de células. Não é muito utilizado ainda, né? Seria interessante a gente ter cultura de células para fazer estudos, né, de drogas, né, de viabilidade de drogas, de remédios, enfim. Mas ainda é muito complicado se obter cultura de células, porque é uma técnica que gasta muito recurso, né? Não é fácil de conseguir simular um organismo vivo, né, para que essas células cresçam. Então, você simula toda uma condição fisiológica para que essas células consigam crescer fora de um organismo vivo. Então, é bem complicado e é bem exigente ali os materiais que se utilizam. Por isso que em muitos estudos a gente utiliza animais, né, se utilizam ratos de laboratório, porque é mais barato, né, financeiramente, você fazer pesquisa com animais do que você conseguir obter cultura de células para você fazer testes que você quer, que você quiser, que você precisa, né? Mas a gente já tem aí, obtém algumas culturas de células que são utilizadas, principalmente em países desenvolvidos que têm muito investimento, né, para a ciência, eles já utilizam algumas culturas de células para fazer estudos, né, de viabilidade de drogas, né, de fármacos, dentre outras coisas, né, toxicidade na célula, diversos estudos você pode utilizar já a cultura de células. Mas ainda é um processo caro, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil é muito mais fácil você conseguir estudar com rato mesmo, com animais. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de cultura de células in vitro, né? Então, aqui a gente tem o fibroblasto, né? Não sei se você já conhece o fibroblasto, é um tipo de célula, né, presente no tecido, nos nossos tecidos epiteliais, né? É uma célula muito importante na sustentação dos tecidos, né?
Então, se quando a pessoa começa a ficar mais enrugado, é porque os fibroblastos, eles já estão em quantidades menores naqueles tecidos. Aqui a gente tem o fibroblasto, é uma célula meio alongada, né? Aqui a gente tem os fibroblastos, desculpa, os mioblastos, que são um tipo de fibroblast encontrado no tecido cardíaco, tá? Então, eles estão formando células multinucleadas. O que é isso? Células com vários núcleos, que acontece lá nas células cardíacas. Aqui são culturas de oligodendrócitos, né, que é a célula precursora dos dendritos, né, que são células do sistema imune. E aqui células imortalizadas do tabaco. O tabaco é uma planta, né? Então, se essa célula é imortalizada, ela se divide infinitamente, né? Essa célula aqui do tabaco. Então, são alguns tipos de células que são obtidas em cultura, né? Elas podem crescer em culturas in vitro. E qual que são as aplicações dessas células, né, cultivadas in vitro? Você pode cultivar órgãos embrionários. Tá, você pode utilizar principalmente tratamento de doenças, né, que precisam de células-tronco, né? Então, essas células vão dar origem a tecidos, que aquela pessoa tem aquela deficiência, né? Ela precisa de um tecido novo, por exemplo, de células-tronco, né? Então, ela pode utilizar esses órgãos embrionários cultivados, né, para obter aquela produção de células que é deficiente nela. Então, tem essas aplicações também, é bem interessante. Você pode produzir vegetais, né, a partir de células totipotentes. O que são células totipotentes? Células que têm a capacidade muito grande de diferenciação, de formar tecidos diferentes. Tá? Você pode estudar o metabolismo de células tumorais, né, células que provocam tumores e cânceres, né, bem interessante você saber como que funcionam essas células tumorais, né, até para facilitar o desenvolvimento de tratamentos adequados, né? Estudar a interação célula a célula, né? Como que uma célula interage com a outra. A gente tem bastante informação, né, que vocês já viram nos nossos estudos, mas muita coisa ainda é nova, ainda está sendo descoberta. Você pode utilizar a cultura de células para isso também. Estudo de relações entre células e vírus, né, bem interessante. Não sei se vocês conhecem o bacteriófago, é um tipo de vírus que só infecta células. Isso aqui é células bacterianas, né, células procariotas, não eucariotas. É interessante também estudar essa relação do vírus com essas bactérias. Tá? Eu não lembro agora a aplicação desse vírus que infecta bactérias. É uma aplicação, se eu não me engano, é uma aplicação na indústria, na agricultura. Porque como tem algumas bactérias, eu torço porque ele só deixa a cápsula e vai embora. Como tem algumas bactérias que infectam, né, vegetais, e aí o pessoal que trabalha com plantio, né, eles podem ter prejuízos por conta dessas bactérias, né, que agem como pragas. Então, há já casos de utilização do vírus, né, que infecta especificamente células bacterianas, que eles vão matar essas bactérias, né, e livrar essas plantações dessas bactérias que são tidas como pragas. Né? Então, pode ser utilizado também. É bem interessante essas relações de células e vírus. Pesquisas citogenéticas, né, diagnóstico de muitas doenças, né, para anomalias cromossômicas, pesquisa de requerimentos nutricionais das células, entre outros. Então, você pode utilizar essas culturas de células para estudar uma imensidão de informações sobre as células que você quer. Tá? Então, é muito interessante mesmo, que coisas que você não consegue estudar se você utilizar, por exemplo, um organismo vivo. Você não consegue, mas quase na cultura de células você consegue obter essas informações todas. Tá? E o microscópio? O microscópio ele vai ser nosso equipamento fundamental para a gente fazer o estudo de células, né? Porque de nada adianta a gente preparar aquele material, montar, corar, se a gente não tem também um microscópio decente para a gente conseguir ver as estruturas, né? Então, o microscópio mais utilizado, né, que inclusive tem no laboratório do IFRO, é o óptico, né, ou microscópio de luz, também pode ser chamado de microscópio de luz. Né? O mais comum é o binocular, né, que ele tem duas oculares, tá, e você ajusta de acordo com, né, a necessidade dos seus olhos, mas também existe o monocular, que você consegue ver só com um olho, e há casos também de microscópio para múltiplos observadores, né, aqui vai estar a estante, né, com a amostra,
E aí duas pessoas, quatro pessoas conseguem visualizar também aquela única amostra. São microscópios para múltiplos observadores, também existe. Mais raro, mas existe, tá? Então, quais são as partes de um microscópio que a gente pode aprender? Então, a parte aqui que você consegue olhar, né, que você coloca os seus olhos aqui para ver a estrutura, é chamada de lente ou ocular, tá? Que é essa parte aqui de cima que você consegue ver. Tem também o braço ou coluna, né, que dá sustentação ao microscópio. A gente tem o tubo ou canhão, que dá suporte para essa parte que fica as objetivas. Aí o revólver fica logo abaixo desse tubo. Esse revólver ou tambor, ele gira, tá? Então, girando ele, você consegue escolher o objetivo que você quer. Então, vai ser girando esse revólver ou tambor, tá bom? Aí aqui a gente tem a platina ou mesa, que é onde você vai colocar a lâmina para você estudar. Você tem o chariot. Esse chariot, ele move a mesinha, né? A platina para a esquerda ou para a direita, tá? Para você ajustar a lâmina aqui na objetiva. Você tem o condensador que ajeita, né, a emissão da luz, né? Você pode abrir mais para ficar mais claro, né? Ou deixar médio. Então, varia de acordo com a amostra que você está estudando, né? Você pode ajustar esse condensador. A gente tem também a lâmpada embutida, então é aqui que é a emissão de luz, tá? Aqui vai estar a lâmpada, sempre que você liga o microscópio, você vai ligar aqui a lâmpada que está embutida, tá? Ele vai emitir a luz, né? E você vai ajustar aqui no condensador. A gente tem também o parafuso, temos o macrométrico, né? Que fica bem aqui abaixo do braço, e é o maior, é esse parafuso maior que a gente pode girar, né? Para um lado ou para o outro. Esse giro, ele vai erguer ou abaixar a platina, para você também conseguir focalizar melhor. E o micrométrico, que é esse pequeno, que fica pela lateral do macrométrico, ele serve para você conseguir focalizar melhor, né? Através de giros aqui no micrométrico, você consegue focalizar certinho a estrutura na lâmina, tá? Então, são esses, basicamente, os componentes de um microscópio. Aí a gente tem a base também, o pé, geralmente é onde fica o botão liga e desliga, né? Alguns modelos também, você consegue ligar a lâmpada, né, aqui no botãozinho que fica aqui no pé. Então, essa é a estrutura básica de um microscópio. Coloquei um resumozinho aqui das principais funções, né, de cada estrutura que eu acabei de explicar para vocês. E a gente consegue visualizar as estruturas no microscópio, por quê? Por causa do o poder de resolução, né? Então, o poder de resolução vai ser a capacidade de separar detalhes, né? Então, aqui tem até a comparação do olho humano, um microscópio óptico e um microscópio eletrônico. Com o olho humano, você consegue a capacidade de separar detalhes, fica entre 0,2 milímetros, tá? No microscópio óptico, essa capacidade de separar detalhes aumenta para 200 nanômetros, então vai ser um aumento muito substancial, tá? Já o microscópio eletrônico, né, que é o melhor microscópio para você visualizar estruturas muito pequenas, a capacidade de resolução dele é de 0,2 nanômetros, então é uma capacidade muito grande de resolução, muito grande mesmo. No microscópio óptico, por exemplo, a gente não consegue ver um vírus. A gente quer ver a estrutura das bactérias, né, que são células maiores do que um vírus, mas a gente não consegue ver um vírus. No eletrônico, a gente consegue, com perfeição. Então, por isso que ele é tão caro e tão sofisticado. Que ele consegue, a capacidade de resolução dele é muito grande. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de microscópio óptico, né, ou microscópio de luz. A gente tem alguns tipos, como, por exemplo, o microscópio de polarização, né, que ele é mais para você estudar a composição e estrutura da célula. Ele vai conseguir mostrar para você, por exemplo, feixes de fibras, né, que aqui, por exemplo, ó, a gente consegue ver fibras colágenas, né, do pericôndrio, né? Então, ele consegue mostrar para vocês a organização da célula, né? As composições e estruturas com uma certa perfeição. Então, tem esse de polarização. A gente tem também o de contraste de fase, ou também chamado contraste interferencial, que você consegue estudar células vivas, né? Por exemplo, você coloca uma ameba ali na sua lâmina, você consegue visualizar, tá? Porque é um microscópio especificamente para esse fim,
tá? Então a gente pode ter o interferencial ou de campo escuro. De campo escuro, como o próprio nome já diz, você tem tudo escuro ali naquele campo e a célula que você vai conseguir visualizar mais clarinha, tá? Então esse tipo de microscópio, contraste de fase ou interferencial, ele permite que você estude ali as células vivas, tá? Você tem uma célula viva, coloca ali que você consegue ver. A gente tem o confocal, né, que ele combina várias imagens para formar uma imagem tridimensional. Então, aqui é uma imagem tridimensional de uma célula. Então, o confocal, né, um pouquinho mais sofisticado, ele consegue obter uma imagem tridimensional de uma célula. Fica muito bacana. A gente tem também o microscópio de fluorescência, né, que você vai identificar compostos que são naturalmente fluorescentes, como clorofila, lignina. Eles são compostos que naturalmente emitem fluorescência. Aí você consegue visualizar tranquilamente nesse tipo de microscópio de fluorescência, tá? Ele é só para esse fim mesmo. E por último, a gente tem o microscópio eletrônico, ele é grande, né? A gente tem aqui, ó, a figurinha do microscópio eletrônico de transmissão, o de varredura, né? São tipos de microscópio eletrônico mais sofisticado. Então, esses microscópios, ele não utiliza o feixe de luz, né? A gente viu nos outros aqui, no óptico e seus subtipos, que utiliza a luz, né? Um feixe de luz para você conseguir visualizar a sua amostra. No eletrônico, não, ele utiliza feixes de elétrons. Então, esse feixe de elétrons vão atravessar a amostra, permitindo uma visualização perfeita daquela amostra, né, que você quer visualizar. É muito bacana, tá? Então, no eletrônico de transmissão, né, eu vou ter um feixe de elétrons interagindo com o material, né, atravessando aquele material e emitindo a imagem, transmitindo a imagem. É por isso que a gente chama de transmissão. O feixe de elétrons passa na amostra e transmite aquela imagem, né, para você visualizar. O de varredura, o feixe de elétrons, ele vai bombardear a superfície da sua amostra, né, varrendo, como se estivesse varrendo aquela amostra. Então, vai exibir tudo que ele está bombardeando ali, tá? Então, os elétrons secundários que bombardearam ou foram refletidos vão ser utilizados para obter imagens tridimensionais. Então, você tem imagens 3D de estruturas muito pequenas, como um vírus, por exemplo, né? Imagens sensacionais. Então, ele é bem sofisticado e ele utiliza feixes de elétrons que, de acordo com o comportamento desses feixes de elétrons, eles podem atravessar a amostra, né, ou varrer a superfície daquela amostra. A gente vai ter aí o microscópio de transmissão ou de varredura, tá? Ele é bem sofisticado. Aí agora, a gente vai para o nosso microscópio virtual. Que nós somos pessoas chiques e a gente tem um microscópio virtual. Vocês vão clicar aqui nesse link. Vou mandar aqui para vocês também. Aqui. Chique mesmo, nosso microscópio. Cliquem aí, e aí vocês vão... Vai abrir essa página aqui para vocês. Esse é o nosso microscópio virtual. Ele simula, tá, gente? Um microscópio. Então, vai abrir aí para vocês essa página. Aí, o que que tem? Primeiramente, ó, tem umas laminazinhas aqui, ó. É bom pegar o notebook. Eu não sei como que vai abrir no celular. Tem que ter o plugin mesmo, viu, gente? Mas não tem importância agora, não. Quem não conseguir pegar o notebook agora, só preste atenção que eu vou mostrar para vocês. E aí depois, né, à tarde, vocês trabalham em cima desse microscópio, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Aqui a gente tem umas lâminas, ó, de alguns componentes. Aqui a gente tem uma lâmina da boca, de célula da boca. Aqui a gente tem... uma cápsula bacteriana nessa lâmina. Nessa aqui a gente tem raiz de cebola, igual aquela prática que a gente fez da mitose, né, da visualização das células de mitose. Vocês vão visualizar aqui também nessa lâmina. E nessa a gente tem a letra E. Não entendi muito bem para que é a letra E, mas enfim. Então são alguns tipos de lâminas que a gente tem. Aqui, This simulation works very much like a real compound microscope. Ele vai explicando, é tipo um manual de utilização, tá? Então você vai clicar aqui no primeiro, por exemplo,
Turn on the light by light. using this Aí ele já te switch. explica o que vai Then acontecer. Você adjust tem the que ligar o rheostat all the way microscópio, to 10. girar aqui para você ligar a Any luz, additional light né? adjustments A should be made using consertar the aqui iris o diaphragm diafragma, lever. né? Ajeitar o Click diafragma. here to learn how Né? to Aí select pick a the slide, specimen. quer dizer para você escolher uma lâmina, né? Clica On the aqui, real ele vai microscope, explicar para you você, need to né, que open você the tem que escolher a spring-loaded clip lâmina, ó. and fit Você the abre slide aqui essa neatly into the perninha, né, na corner of the mesinha, slide e aí holder. você pega a lâmina Then e release the coloca clip. aqui, né? For the simulation, Aí aqui all a you need to parte, do is click on the desired slide. colocar a lâmina. Select a slide now. Switch Turn objetivo, the ocular né? housing Vai to select the falar para você lens. escolher a objetiva que você quer visualizar. Então lembrem sempre, Although it is pessoal, que a not gente sempre obvious from começa a this angle, visualizar the da lens objetiva in this menor, back que no position caso is the aqui é one de that is in the 4. light A gente path. sempre vai começar da menor Turn the para maior. ocular Então você housing vai para now 4, to depois vai set para the 10, blue depois vai para fluorex 40, depois vai lens para into 100. position. Primeiro você encontra ele, né, de 4, Then click e aí here você vai to learn começar a how to move the aumentar specimen into the a light lâmina path. para você visualizar as estruturas, né, aumentando ali as objetivas, tá? E aí tem outra parte, a Reposition Slide Move the Holder, slide né, in a que ele forward vai backward direction by explicar como que turning você this knob. pode posicionar Move the certinho, slide from corretamente a side to lâmina side aqui by na using mesinha, this knob. né, utilizando esse Continue chariot, adjusting until the né? specimen Olha is aqui, ó. centered Você over the clica para circle of cá, light. ele vai para trás, Then você click clica here to para learn cá, ele vai about para focus frente, ó. adjustments. Então você vai clicando e movendo, tá? Então você vai sempre colocar a lâmina, vou escolher uma lâmina aqui. Você vai sempre posicionar, ó, a amostrazinha que está aqui no feixezinho de luz certinho, aqui, ó. Notem que sempre que você faz alguma coisa certa, esse quadradinho do checklist, ele marca um verdinho. Ó, por exemplo, ó, vou tirar aqui a amostra do centro. Desmarcou aqui, ó, Specimen Centered, ou seja, o espécime não está centralizado. Vou voltar. Aqui, vou centralizar ele de volta aqui, ó. Marcou o checklistzinho. Né? Então, sempre que você for fazendo corretamente as coisas, o checklist vai marcando aqui certinho, tá? Olha aqui o ajuste do diafragma. Se eu alterar aqui, ó. Aqui até que não está alterando, não. Ó, se eu desligar aqui a luz, por exemplo, ó, desmarcou um monte de coisa, ó, o rheostat. Consertei, ó, marcou de volta. De ajuste do diafragma, o rheostat. Então, sempre que você for fazendo direitinho aqui o passo a passo, vai marcando o checklist para você ter certeza que está certinho. Né? Então, o correto, ó, você começar na objetiva de 4 vezes. Vamos colocar na de 4 para marcar aquele checklist. Aqui, ó, lá de 4, né? E sempre, ó, é essa que fica aqui atrás, tá, pessoal? Aqui, ó, que fica voltado bem pertinho da lâmina. Então, vai ser essa aqui que você vai visualizar nesse cantinho aqui, tá bom? Note, ó, que marcou um checklist aqui também, ó. Tá? Então, esse é o passo a passo, ó. O macrométrico, ó, vai subir ou descer, ó, para você conseguir focalizar certinho, ó. Aqui, ó. Quando ele estiver bem ajustado, já marca esse aqui, Cursor Focus também. Aí você pode utilizar o micrométrico, né, para ajustar melhor essa focalização, tá? Então, o macrométrico sobe, desce, ó. O micrométrico ajuda a focalizar. O chariot, ó, leva para trás, para frente, para o lado, para o outro, tá? O diafragma controla a saída de luz, ó. Tá? As objetivas você pode ir aumentando, focalizou no quadro, e assim vai. Aqui também você pode ajustar de acordo com o seu olho, né? Aí você vem aqui, pessoal, em Switch Views. Vocês estão vendo esse quadradinho aqui em cima do checklist. Você acha que já posicionou certinho? Vem em Switch Views, né? Aí aqui você vai, ó, ajustar a lente, ó, de acordo com o seu olho, ó, aos oculares, ó. Focalizou certinho, ó, marcou aqui, ó, de ajuste oculares. Tá vendo? Aí você começa, né, a procurar a célula, né? Você já não mexe mais nessa parte, se você acha que já marcou o checklist, né, do foco. Ó, vamos marcar aqui o do diafragma, ó, marcou. Aí você começa a procurar, né, a célula, alterando aqui o
Você pode alterar o Chariot, mas essa parte é melhor você fazer aqui, né? De Chariot. Você vê que vai estar centralizado bem certinho. Aqui no Switch Views é bom você mexer só no micrométrico mesmo, que ele procura a melhor focalização para você achar aquela célula. Dá um pouquinho de trabalho, né? Eu estava procurando mais cedo, mas quando você consegue achar, ó, fica assim, desse jeito. Aí você consegue ó, arrastar as células, depois você muda, né, a objetiva, né? Você pode aumentar. Aqui, colocar na de 100, né? Não, aqui está na de 4. Olha na de 4, como fica bem pequenininho. Pode alterar aqui, ó, a focalização. Olha só, a célula lá, bem pequenininha, olha, que interessante. Ops. Olha aqui. Geralmente ele dá um espaçozinho riscadinho aqui, que é para você observar bem nessa parte. Então aqui está na de 4, né? Vamos colocar na de 10. Olha na de 10, já deu uma aproximada melhor. Você pode ajeitar melhor a focalização aqui no micrométrico, né? Vamos colocar na de 40. Vamos ver aqui. 40. Então, olha só. Já consegue visualizar ó, a célula aqui ó, em diferentes fases limitosas. Olha que interessante. Muito interessante. Aí você pode girar, ó, passear por essa célula para cima, para o lado. Muito interessante. Vamos tentar pôr aqui na de 100. Olha aqui, ó. Aproximou ainda mais, né? Olha só. Olha essa célula aqui em divisão. Que coisa mais bonita. Então, esse nosso microscópio virtual, né? Ele ajuda a gente a aprender a mexer no microscópio, né? Não é um microscópio de verdade, mas ele tem todas essas funções de microscópio mesmo que você consegue visualizar certinho. Notem que aqui, ó, tá tudo marcado no meu checklist, então tá quase tudo certo. Só falta a objetiva de 4 vezes, que a gente já viu, né? Então a gente aumentou. Foi aumentando as objetivas, tá? Então, a atividade que eu vou pedir para vocês é essa, de hoje. É simples, né? Vocês vão descrever o passo a passo para você visualizar corretamente uma amostra no microscópio. Então, você vai descrever o passo a passo que você faz aqui, né? Você vai aqui, ó, no Switch Views. Então, aqui, o que você fez primeiro, né? Você ligou, você tem que ligar o microscópio, né? Ligar a luz, ajeitar o diafragma, escolher colocar a lâmina, né? Depois ajeitar aqui a objetiva, ela de menor para maior, né? Você vai ajeitar o parafuso macrométrico, né? Para você conseguir o ajuste certinho, ajeitar o micrométrico, ajeitar o Chariot, né, para centralizar a amostra. Então, tudo isso você vai colocar nesse mini relatório. É como se fosse um mini protocolo para você conseguir visualizar a estrutura certinho. E aí, quem conseguir, coloca para a gente alguns prints das fotinhas das células que você conseguiu focalizar. Tá? Se não conseguir, não tem problema se não colocar, mas quem conseguir, coloca para a gente ver, fica bonitinho. Dá um pouco de trabalho para você focalizar. Tanto que eu já deixei esse aberto, né, para caso esse aqui demorasse. Você tem que ficar mexendo muito, principalmente nesse micrométrico aqui, para você conseguir achar célula. E tem que estar todos, quase todos aqui, ó, marcados. Então, está faltando coisa aqui, então tem coisa errada. Até o diafragma está errado aqui. Então, você tenta manter o máximo possível de coisinhas corretas aqui e você vai conseguir encontrar, focalizar a célula. Tá bom? Então, essa atividade que eu peço para vocês fazerem e enviarem até o dia 27. Tá bom? Dia 27 é o prazo limite para vocês mandarem. De preferência, façam hoje à tarde. Ok, pessoal? Professora? Pode perguntar. Tá do dia 27 do mês que vem. Tá, do mês que vem, é? Não é dia 27 do mês que vem, não. Vai ser dia 27 agora mesmo, de novembro. Vamos mudar lá, tá? Mais alguma dúvida?
é pra gente fazer um relatório também, né? Com essas imagens. Desculpa, eu perdi um pouco do fio da meada que o professor explicar. Não um relatório, é mais como se fosse um protocolo seu, né? Que você vai organizar como que você faz para visualizar uma espécime aqui no microscópio. Quais são o passo a passo que você tem que fazer? Né? Primeiro você liga, né? Liga a luz, liga o microscópio e vai tentando focalizar, coloca a lâmina e tal. Então, esse passo a passo você que vai descrever, tá bom? Com base no que você fez aqui, tá? Aí vocês sempre se orientem pelo checklist, ver se está tudo marcado certinho. Se tiver dificuldade com inglês, pega um dicionário ou tradutor mesmo, Google Tradutor, ele ajuda bastante. Mas é bem de boa. Como traduzir a página, professora, lá do... É verdade. Deixa eu ver se tem aqui. Não, Eu traduzi quando fui fazer o meu relatório. Que bom. Tentem traduzir, mas eu não sei se aqui não aparece para mim traduzir. É uma extensão que tem que baixar do Google Tradutor, tem que ter baixado a extensão. Então tentem baixar a extensão. O seu tem ali, ó, lá na barra de pesquisa, do lado da estrelinha. Esse aqui? Olha que legal. É só É só colocar o português? Isso. Eu acho que então eu vou ter que atualizar, né? É, às vezes tem que atualizar a página para funcionar. Ixi, mas ainda tá no inglês? Eu não sei, mas Welcome. tenta aí, vocês conseguem, mas não são termos difíceis de você entender, não. Por exemplo, light, você já sabe que é luz, né? Então a luz tem que estar ligada. É o rheostat, né? Que é essa coisinha aqui, não, vai ter que estar ligado, né? É o slide, que é as lâminas com amostra, né? O espécime centralizado, espécime centered, que é a lâmina quando tem que estar centralizada aqui. Né? O ajuste da ocular, que você faz quando você colocar aqui no Switch View, né? Dentre outros, focos, é tudo relacionado à focalização. Então, dá para entender um pouco de acordo com algumas palavras-chave que tem aí. Então, não é difícil, não. Então, vocês vão fazer atividade assim, tá? Coloca aí todas as informações que você precisa para você conseguir focalizar e visualizar as estruturas celulares. Aí, quem conseguir, né, encontrar as célulazinhas, tira os prints, coloca também no protocolo, que aí fica bem legal, tá bom? Belezinha? Beleza. Eu vou fazer uma chamada aqui rapidinho de vocês. Deixa eu ver aqui. Amanda tá aí? Presente, professora. Ana Clara, tá aí? Presente. Átila. Átila não tá? Cecília tá aí. Presente. Eduarda. Presente. Erivane. Presente. Ezequiel. Presente. Ok, deixa eu baixar aqui. Ops, baixou demais. Gisele, tá aí? Cadê Gisele? Presente. Jamerson está, né? Tá me vendo aí. Sara Jane. Cadê a Sara Jane? Joiciane. Cadê a Joiciane? Presente. Camila tá aí, Professora, né? eu tô presente. Deu um bug no meu microfone. Então tá bom. Colocar aqui. Tô presente. A Karen tá, né? Karen. Kate. Presente. Ok. Laís tá aí? Cadê Laís? Tá aí. Matheus. Presente. Priscila. Presente. Ok. Thaís, então.
Cadê Thaís? Cadê Thaís? Tayane, cadê Tayane? Presente. E E Yasmin. Presente. Então tá certo, pessoal. E só para relembrar de novo, tá? Tentem dar uma revisada no assunto aí. Semana que vem a gente vai ter uma mini revisão. E aí a gente vai ter a prova, tá? Vocês vão fazer no restante do dia até meia-noite para entregar lá pelo AVA mesmo, tá? Beleza. Então tá bom, Então tá bom, pessoal. É isso. Tenham um bom almoço e até semana que vem. Qualquer dúvida é só perguntar aí. Tchau, tchau. Beijo grande. Até o próximo almoço. Tchau, tchau, até. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.